Então, a vocês que chegaram agora, um bom dia. Queria dizer que é um prazer estar em mais uma aula aqui. E aula tal que nós vamos tratar sobre o tema polígonos regulares. Lembrando que essa aula é uma aula de resolução de exercícios, ou seja, já foi passado a matéria, foi passado o conteúdo, as premissas. Agora nós vamos resolver os exercícios da aula passada. Tudo bem? Então, pessoal, o primeiro exercício que nós vamos resolver aí, ó, todo mundo sintonizando os seus livros, todo mundo pegando o livro, só pegando minha apostila, só um segundo. Abrindo a apostila na página 132, todo mundo aí, apostila de matemática, na página 132. Nós vamos abordar aqui, ó, o exercício 15, que foi um exercício passado para vocês estarem fazendo em casa. Perceba o seguinte, pessoal, não há tempo hábil para a gente corrigir todos os exercícios. Então, eu estive conversando com vários alunos e peguei os exercícios que mais tiveram dúvidas, tudo bem? Este aqui é um deles. Então, ó, qual a soma dos ângulos internos de um dodecágono convexo? Lembra, pessoal, que na aula passada nós vimos muito sobre isso aqui? O que seria um dodecágono? Um dodecágono nada mais é do que um polígono, perdão, decágono. Um decágono é um polígono com 10 lados, tudo bem? Então, ó, a forma para a gente calcular o somatório dos ângulos internos é essa aqui, ó, de qualquer polígono, tudo bem? Somatório dos ângulos internos, número de vértices menos 2, multiplicado por 180, beleza? Fazendo aí, ó, como o decágono tem 10 vértices e 10 lados, eu tenho que 10 menos 2 vezes 180. Somatório dos ângulos internos é igual a 8 vezes 180. Somatório dos ângulos internos, 1440. Tudo bem, pessoal? Simples, exercício muito tranquilo aí. Qualquer dúvida, mesmo que seja tranquilo, pode perguntar que eu estou à disposição, tá bem? Ô, Neto, peraí, que página que é? É a página 132? Ah, tá. Isto. Deixa vocês localizarem aí, pessoal. 132, esse é o exercício 15. Ele foi passado na última aula. Pessoal, é de suma importância vocês estarem resolvendo esses exercícios e mandando as atividades, porque, primeiro, a avaliação ocorrerá parcialmente de forma pelas atividades e também pela participação, pelo seu aprendizado. Tudo bem? Não deixe acumular, não deixe a matéria pendente. Tenta manter isso em dia. Tudo jóia? Ó, exercício de número 16, que é o próximo da nossa lista aí, ó. O exercício me fala o seguinte: um polígono regular é tal que um ângulo interno supera um ângulo externo em 150 graus. Quantas diagonais tem esse polígono? Ó, já é um exercício mais difícil, né? Já exige um pouco mais de conhecimento. Então, eu tenho um polígono regular, sempre que falar polígono regular, para tudo. Se ele é regular, significa o quê? Todos os lados são iguais e todos os ângulos possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Tudo bem? Então, é um ponto muito importante aí que eu preciso que vocês frisem aí. Polígono regular possui sempre lados e ângulos congruentes. Se ele é regular e fala que o ângulo dele interno supera o ângulo externo a 150. Opa! Então, o ângulo externo e interno dele terá dimensões diferentes, mas todos os ângulos internos serão congruentes e os externos também. Percebe isso? Agora ele quer saber o número de diagonais. Então, o primeiro passo é você identificar qual polígono é esse. Para identificar, ó, nós vamos partir de dois princípios. O somatório dos ângulos internos era dessa forma, perfeito, que nós vimos no exercício passado. Mas quando a gente fala de regular, de um polígono regular, eu posso usar essa daqui, ó. Essa daqui, pessoal, ela calcula o ângulo interno. Uma vez que esse polígono é regular, que todos os ângulos internos são iguais, então basta eu pegar o somatório, ou seja, essa fórmula aqui, e dividir por n, ou seja, quantos ângulos são.
Deu para pegar aqui? Então, ó, é a mesma fórmula dividida por n, que aí eu encontro o valor de um ângulo interno. Ângulo externo, a mesma coisa, tá, pessoal? Vimos na aula passada. Se vocês ainda têm dúvida, até peço que assistam a aula de novo. Qualquer dúvida, vão lá no canal, pessoal. Assiste a aula ou pela plataforma Senec, do jeito que você achar melhor. Inscreve no canal também, tá? Pessoal, tô ficando em depressão já. Eu tô com 31 inscritos. Tava conversando com o Júnior, começou a pedir os alunos lá, e tá com 210. Então, vocês inscrevem no meu canal lá. Deixa eu desanimar, não. Brincando, pessoal. Mas observa aqui, ó. O ângulo externo, como nós vimos na aula passada, é 360 de qualquer polígono. Mas como é regular, a história muda. Se é regular, significa que todos os ângulos externos são iguais. Então basta eu dividir aqui, né? Então, ó, perceba comigo o seguinte. Eu tenho, então, que o ângulo externo é igual a 300 menos sobre n. Agora, o que o exercício me fala? Ó, um polígono regular tal que o ângulo interno supera um ângulo externo em 150. Ou seja, ó, o ângulo interno é igual ao externo mais 150. Tudo bem? Deu para perceber que a fórmula que eu fiz aqui, ó, por isso eu tirei daqui, ó, que ele supera em 150. Sendo assim, eu posso pegar esse n e passar ele para o outro lado multiplicando. Foi o que eu fiz aqui, ó, e vai multiplicar os dois termos. Eu posso fazer uma propriedade distributiva aqui, ó, A vezes E e A vezes 150. Aí, ó, o Sam até pediu para ativar o sininho também. Isso aí, Sam, você está pegando o veio do negócio. Aqui. E aqui, pessoal, a mesma coisa, ó, eu multiplico 180 por N e 180 por menos 2. Então, eu fiz aqui a propriedade distributiva aqui, ó, e continuando. Oi? Comigo, pessoal? Não, né? Então, ó, observa o que foi feito aqui também, pessoal. Coisa muito importante aqui, ó. Eu passei simplificando, perfeito? Ou seja, eu tenho que 360, aí tá, cheguei aqui. Beleza, cheguei nesse ponto aqui, ó, passei o 150 para cá. Não dá nada mais para fazer. Mas observa, o ângulo externo, a fórmula dele é essa aqui, ó. Se ângulo externo é igual a 360 menos n sobre n, eu substituo aqui, eu tenho só n. Aqui, pessoal, eu encontro, então, ó, posso cortar e cortar aqui, fica 360, 30n menos 360. Continuando aqui, ó, passando 360 para o outro lado, 30n é igual a 720. Eu tenho que o meu polígono, então, é um polígono que tem 24 vértices. Dentro da matemática da geometria plana, pessoal, nem existe um polígono, nome de um polígono com 24 vértices, tá? É um polígono de 24 vértices. Então, partindo desse princípio aqui, eu posso calcular as diagonais dele. Tudo bem? Então, se ele tem 24 vértices, eu ponho aqui 24 e 24 aqui dentro. Tenho, simplificando, 2 com 24, 12. 24 menos 3, 21. Ou seja, 252 diagonais. Exercício finalizado, pessoal. É um exercício complexo, concordo com vocês. Mas se você entender como que é feito, parabéns e muito bom. O importante, pessoal, é você treinar, exercitar. Não é complicado, mas tem que pegar a ideia. Sempre, observe bastante atenção. Sempre você vai trabalhar com... Deixa eu arriscar aqui. Sempre você vai estar trabalhando com essas fórmulas aqui, ó. Sempre que falar de polígono regular, você vai trabalhar com essa forma para diagonal, essa forma aqui e esta forma aqui. Detalhe, falou de polígono regular, aí você já vem trabalhar com essa, você vai trabalhar com essa aqui. Regular são esses. Já para a diagonal sempre será a mesma, tudo bem? Então, pessoal, não é muita informação, basta você saber usar essas fórmulas aqui. Tranquilo? Entender, né, pessoal? Porque, ó, somatório dos ângulos externos, somatório dos ângulos externos dividido por n seria basicamente aí, ó, do ângulo externo de um polígono regular. Continuando nosso exercício aqui, ó, nós temos o exercício de número 17.
exercício fala o seguinte, ó, o perímetro de um certo polígono regular mede 270 centímetros. Ó, sinal de alerta, é regular. Se é regular, pode ter certeza que todos os lados são iguais. Tudo bem? Então, ó, de um certo polígono, não fala qual. Não fala se é um quadrado, se é um pentágono, um hexágono. Mas eu sei que o perímetro dele, o somatório de todos os lados, mede 270 centímetros. E a soma dos ângulos internos é igual a 1260. Qual é a medida de cada um de seus lados? Ó, exercício muito interessante aí, né, pessoal? Então, vou partir do princípio, ó, somatório dos ângulos internos é esse, mas como eu tenho um polígono regular, então significa que o ângulo interno é esse aqui, né? Perfeito? Como é um polígono regular, eu sei que todos os ângulos são iguais. O total da soma dos ângulos é essa aqui, né, pessoal? Ó, pode perceber que eu já até coloquei aqui, 1260, n menos 2, vezes 180. Ou seja, observa comigo aqui, ó. Eu preciso encontrar n, que é o número de vértices. Eu já tenho tudo aqui, então basta eu fazer a propriedade distributiva. Eu terei 1200 igual a 180n por 360. Por quê, pessoal? 180 vezes n, 180n. Vezes menos 2, 360. Continuando o exercício, passo 360 para o outro lado. Tenho que 1620 é igual a 180n. O n é igual a 1620 sobre 180. Fazendo essa divisão, pessoal, eu descobri então que eu tenho um polígono de 9 vértices. Isso aqui é bem tranquilo, né, pessoal? Ó, eu tenho a forma, já me deu o somatório, eu bastei trabalhar um pouco aí com a matemática para chegar em 9 vértices. Detalhe, para quem não lembra, a definição de polígono é figura plana que sempre possui o mesmo número de lados quanto o número de vértices. Ou seja, se o polígono tem 9 vértices, obrigatoriamente ele tem que ter 9 lados. Tudo bem? É o que acontece com todos, né? Triângulo é 3 lados e 3 vértices. Quadrado, 4 lados, 4 vértices. Tudo bem? Então, ó, eu já sei aqui que ele tem 9 vértices. E ele tem 9 vértices que os 9 juntos, ou seja, 9 lados aqui, que dos 9 juntos vão medir quantos? 270. Porque é o perímetro, não é? Então, para me descobrir quanto que mede um lado, basta eu estar dividindo aí, ó, 270 por 9. Ou seja, eu tenho que cada lado desse polígono vai medir, ó, 30 graus. Ó, 30 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, ó, exercício tranquilo de se resolver. Pode ser cobrado em Enem, pode ser cobrado na minha prova. Então, peço a vocês que estudem, tentem fazer de novo. Tem outros exercícios semelhantes na apostila, pratique um pouco. E assim, pessoal, qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar, estou à disposição de vocês. Tudo bem? Próximo exercício que foi solicitado aí na lista foi o exercício de número 18. Ele fala o seguinte, ó, qual a medida do lado de um hexágono regular? Opa, já tem então que é um hexágono, logo ele tem quantos lados? 6. Regular, então todos os lados dele são iguais e todos os ângulos também são iguais. Então, ó, de um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Isso aqui, pessoal, ó, se ele está inscrito, ele está do lado de dentro. Se fosse circunscrito, do lado de fora, tudo bem? Tema da aula passada. Qualquer dúvida, volta lá e assiste, tá, pessoal? Em um hexágono regular inscrito em uma circunferência de diâmetro medindo 40. Ó, o diâmetro dessa circunferência, ou seja, de um ponto ao outro, mede 40. E o exercício está me pedindo qual a medida dos lados, ou seja, eu quero essa medida aqui, ó. Vou mudar minha caneta. Eu quero essa medida aqui, sabendo apenas o diâmetro. Parece complicado, né, pessoal? Mas não é, ó. Percebam comigo. Uma coisa muito interessante que toda
como eu tenho aqui um polígono inscrito numa circunferência, perceba o seguinte, essa distância daqui aqui é um raio, daqui aqui é outro raio, ó, sempre é um raio. O exercício me dá um diâmetro, ou seja, basicamente, se eu preencher todos os diâmetros possíveis aqui, eu ficaria dessa forma, né? Eu tenho aqui um diâmetro que mede 40, o outro mede 40, o outro mede 40. Agora, perceba comigo o seguinte, eu quero a medida do lado. Para me encontrar essa medida do lado aqui, ó, eu precisaria muito entender quem que é esses ângulos internos aqui, ó. Ou seja, o ângulo central de cada triangulinho formado. Observa que, como é um hexágono, eu formei 6 triângulos semelhantes ou congruentes, melhor dizendo. E para me encontrar a medida deste ângulo aqui, ó, basicamente é eu pegar o total de 360, que é uma circunferência, e dividir por 6, que eu vou encontrar a medida deste ângulo aqui, ó. Tudo bem? Então, eu tenho que este ângulo mede 60 graus. Todos eles, ó, 360 por 6, cada ângulo aqui mede 60. Agora, uma outra informação que eu precisava muito para mim conseguir resolver o exercício é descobrir o valor destes ângulos aqui, ó. Ou seja, os ângulos internos deste polígono. A fórmula de ângulo interno de um polígono regular é esta, né, que nós estamos vendo aí desde o primeiro exercício. Como ele tem 6 lados, 6 menos 2 e 6 embaixo aqui, posso simplificar aqui, pessoal, ó. Caso eu não simplifiquei, mas poderia. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180. Fazendo aqui, ó, simplificando, eu tenho que o meu polígono possui ângulos internos de 120 graus. Ou seja, ó, essa distância aqui, ó, é 120 graus. Então, perceba comigo o seguinte, se é 120 aqui, eu tenho que é 60 de um lado e 60 de outro. Porque, pessoal, visivelmente, essa aqui é a bissetriz do meu ângulo maior. Portanto, ó, o ângulo interno é 60 e 60. Agora, detalhe. Observe comigo. Eu tenho um triângulo que um lado é 60, o outro ângulo 60. Quanto medirá o terceiro ângulo? 60. Ou seja, o meu triângulo aqui é um triângulo equilátero. Todos os seus ângulos e lados são iguais. Ou podemos dizer também um triângulo regular. Por que não, né? Sendo assim, ó, um hexágono possui 6 triângulos equiláteros. Pessoal, detalhe, isso sempre vai acontecer, tá? Você não precisa ficar fazendo esse tanto de conta a vida toda, não, ó. Um hexágono regular, ele sempre terá 6 triângulos equiláteros, tudo bem? Então, se ele é equilátero, significa que eu tinha que o diâmetro total da circunferência era 40, ou seja, essa lateralzinha aqui vai valer 20, essa outra aqui vai valer 20 também, e essa outra aqui também vai valer 20. Tudo bem? Repara a escrita não, pessoal? Sendo assim, ó, se ambas valem 20, então eu tenho aqui que o lado do meu hexágono é igual a 20. Tranquilo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Ficou alguma dúvida? Ficou tranquilo? É um exercício que exige um pouco de mente, um pouco de raciocínio, mas creio que ficou evidente aqui, né? Alguma dúvida? Beleza, então, pessoal. Exercício 20. O exercício 20 é um exercício de Enem, né? Um exercício muito importante para a gente estar praticando aí, principalmente a vocês, alunos do primeiro ano, ó. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro de... Bastante atenção, pessoal. Quando eu falo invariante por rotações, significa que se eu pegar aquele polígono e rotacionar ele de um certo grau, ele vai ser a mesma coisa, a mesma posição. Então, para isso, você tem que entender qual que é o desenho do polígono. Ó, observando esse desenho aqui, basicamente os eixos deles ficam assim, ó. E observa que ele tem 3 eixos de rotação. Tá vendo? Ó? Se eu virar ele uma vez, ele será da mesma forma.
Se eu virar ele da segunda também, ou seja, ele tem 3 formas de estar assentado. Partindo desse princípio, eu sei que o meu ângulo central aqui então, ó, ou seja, o ângulo da mudança que eu tenho que fazer nele seria 360 dividido por 3, ou seja, 120 graus. O que isso significa, professor? Significa que se você pegar uma pedra desse calçamento, ou esse polígono, e girar os 120 graus, ele terá o seu mesmo formato. Ou seja, ele será invariante, não haverá variações. E isso ocorre 3 vezes. Você pode estar fazendo essa mudança 3 vezes. Tudo bem? Esse exercício, pessoal, provavelmente é do Enem mais antigo. O Enem hoje, ele não aborda exercícios com um enunciado de uma linha. Sempre o enunciado é 2, 3, 4, 10, né? Continuando, pessoal, exercício de número 42. Vocês vão perceber que eu estou pulando alguns. Primeiro, que são exercícios... Oi? Ô, Neto, volta naquela lá, rapidão. Agora? Eu não entendi muito bem, né? Deixa eu explicar de novo, velho. Ó, vamos lá. Pessoal. Não, assim. Essa aqui, né? Beleza. Um exercício de Enem e fala o seguinte, ó. O polígono que dá forma a esta calçada é invariante por rotações em torno do seu centro de... Ou seja, se eu pegar ele e fazer uma rotação, qual que é o ângulo que vai tornar ele invariante? Ou seja, não haverá variação. Qual é o ângulo que eu vou rotacionar ele para que não haja variação? Então, ó, bastante atenção comigo. Eu desenhei aqui, ó, só de forma ilustrativa para vocês, quais são os eixos do polígono. Observa comigo. É basicamente se eu fizesse isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Opa, esse aqui não. Basicamente, se eu fizesse isso aqui, ó, eu pegasse aqui, ó, observe que esse polígono é igual, né, ó. Ele tem 3 eixos aqui, ó. Se eu rotacionar ele, qual que é a rotação, ou qual o grau que eu tenho que inclinar ele para que ele tenha a mesma medida, ou seja, seja invariante por rotação, tenha a mesma variação, né? As mesmas posições. Então, ele quer saber qual que é esse ângulo aqui, ó, ou esse aqui, que tanto faz, né? Que é o mesmo desse aqui. Então, para me resolver esse exercício, basicamente eu sei que o total da circunferência é 360. 360 dividido por 3, né? Que eu tenho 1, 2, 3. Fazendo aqui, ó, eu encontrei 120. Ou seja, se eu rotacionar aquela peça 120 graus, ela terá a mesma característica, as mesmas posições. Deu para entender agora? Ou não? Uhum. Não? Sim, deu sim. Deu sim? Você quer que explique de novo ou não? Não precisa não, entendi agora. Perfeito. Pessoal, qualquer dúvida aí, pode estar parando a aula, tá? Então, vamos lá. Exercício de número 42. O exercício de 42 fala o seguinte: qual é a medida do ângulo interno de um polígono regular de 35 diagonais? Então, ó, se eu tenho as diagonais, eu vou partir dessa forma. Depois que eu encontrar os vértices ou o número de lados, eu posso estar encontrando, então, o ângulo interno, uma vez que ele é um polígono regular. Detalhe, pessoal, eu jamais conseguiria encontrar o ângulo interno se não fosse um polígono regular. Só com essa informação, mas como é regular, é tudo igual, tranquilo? Então, ó, sendo assim, primeiro passo eu vou calcular as minhas diagonais. Aqui está a minha fórmula da diagonal, ó. Se eu tenho que o total de diagonais é 35, basta inserir 35 aqui e encontrar N, né? Ó, ficaria desta forma, multiplicando aqui para tirar o meu parênteses. Ficaria desta forma, que não é N ao quadrado, menos 3N. Lembrando que eu peguei o 2, ó, e já passei para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho aqui 70 igual a N ao quadrado menos 3N. Cheguei aqui, pessoal, numa equação do segundo grau. Aqui, para me resolver, para me encontrar as minhas raízes ou soluções, eu preciso estar fazendo ali fórmula de Bhaskara, né? Então, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Todo mundo lembra disso? B ao quadrado, 9, menos 4A é 1, C é menos 70. Ó, fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, eu chego em
289. É o delta. O meu x, ou no caso aqui n, né, será menos b, ou seja, menos com menos mais será 3, mais ou menos raiz de delta, que é 289 sobre 2. Raiz de 289 é 17. Fazendo aqui, pessoal, tem duas soluções. Ó, eu assumindo 17 positivo, 3 mais 17, 20, sobre 2, 10. Eu assumindo ele negativo, 3 menos 17, 14, sobre 2, menos 7. Aqui, pessoal, entra a nossa lógica. É claro e evidente que eu não consigo ter um polígono que tem menos 7 lados. Não faz sentido, né? Os lados são positivos. Portanto, eu vou assumir aqui que ele tem 10 lados. Agora que eu tenho que ele tem 10 lados, partindo do princípio que é um polígono regular, eu vou conseguir calcular qual será o ângulo interno de cada um. Por esta fórmula aqui, ó. Então, no lugar de n eu coloquei 10. Resolvendo aqui, ó, posso simplificar. Ou seja, este polígono de 10 lados, ou seja, um decágono, ele possuirá o ângulo interno de 144 graus. Tranquilo, pessoal? Então, ele possui 10 ângulos com essa medida aqui. Pessoal, momento importante aqui. Corrigir todos os principais exercícios. Como nós não teremos aula amanhã, eu vou passar aqui um breve revisional de áreas, só para passar algumas atividades para vocês. Eu não vou passar muitas, eu sei que vocês querem descansar, que querem aproveitar o final de semana aí, mas é necessário para a gente estar dando sequência no nosso conteúdo. Então, até aqui eu corrigi todos os exercícios que os alunos me perguntaram, tudo bem? Se caso surgiu mais alguma dúvida em algum, pode estar me perguntando, que será um prazer em atendê-los. Agora, observa comigo, ó, área dos quadriláteros. Isso aqui é um revisional, porque eu sei que vocês estão cansados de falar de área de quadrilátero. Ó, a área do quadrado é dada por... Pessoal, lembrando que isso aqui é sequência da apostila, tá? Por isso que eu estou fazendo esse revisional com vocês aqui. Se vocês olharem as páginas aí, ó, na página 134 e 135, é basicamente o que eu estou falando aqui. Então, a área do quadrado é dada sempre por L vezes L, tá bem, pessoal? E a área do retângulo, como vocês sabem, base vezes altura. Uma coisa muito importante que é importante eu frisar aqui é a diagonal de um quadrado. Sempre que você for calcular a diagonal, seja de um quadrado ou de um retângulo, você vai usar o princípio do teorema de Pitágoras. Ou seja, assume que a diagonal é a hipotenusa e que esses dois lados aqui são os catetos. Sendo assim, ó, diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Aí você chega nesta formulazinha básica aqui, ó, que a diagonal de um quadrado sempre será dado por L raiz de 2. Eu preciso decorar essa fórmula? Não. Você só precisa entender, pessoal, que uma das formas de você encontrar a diagonal do quadrado, basicamente, seria aí pelo teorema de Pitágoras. A mesma coisa acontece com o retângulo. Tudo bem? Dando sequência ao paralelogramo. Lembra que nós vimos nas aulas passadas aí? O paralelogramo é aquele quadrilátero que ele possui dois pares de lados paralelos. Ou seja, este lado é paralelo a este e este é paralelo a este. Para você calcular a sua área, basta multiplicar a base vezes a altura. Tudo bem? Essa aqui é a altura do seu paralelogramo, esta aqui é a base. Isso se dá, pessoal, a fórmula é a mesma do retângulo, porque se eu pegar esse trechinho que está aqui e jogar ele para o outro lado, nós teremos aqui um retângulo. Tudo bem? Tranquilo? Área do losango. Pessoal, muito importante aí, ó. O losango, ele, como nós vimos nas aulas passadas, ele é um quadrilátero classificado como paralelogramo que tem todos os seus lados iguais. Perfeito? Então, este lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Partindo desse princípio, eu tenho o seguinte, para mim calcular a área dele, eu preciso encontrar o valor da diagonal maior, que é essa diagonal aqui, e o valor da diagonal menor, que é de AC.
Eu pegando a diagonal maior e a diagonal menor, basta, vou colocar aqui, eu multiplicá-las e dividir por 2. Por quê, professor? Simplesmente, ó, porque eu pego um losango, se eu partir em 4, ó, e juntar essas arestas dele desta forma aqui, ó, eu tenho um retângulo, onde a base dele é a metade da diagonal menor, porque perceba que eu peguei a diagonal menor, parti ela no meio, peguei aquelas partes e coloquei ao outro lado, multiplicado pela diagonal maior. Então, essa aqui é a forma que vocês veem o losango. Detalhe muito importante, pessoal, que vai ajudar vocês muito. Imagine um retângulo circunscrito em um losango. Dessa forma aqui, ó. Esse retângulo, ele sempre terá o dobro da área do losango. Ou seja, o losango tem a metade da área desse retângulo. Sabe por quê, pessoal? Simplesmente porque o retângulo é base vezes altura, ou seja, diagonal vezes diagonal, e o losango é diagonal vezes diagonal dividido por 2. Continuando aqui, ó, a área do trapézio sempre será dada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá bom? Pessoal, eu estou sendo um pouco rápido, até porque isso aqui é um revisional. Tenho certeza que vocês viram isso no 9º ano. Aí um outro ponto importante, que foi até debatido na aula passada, na aula atrasada, quando falamos de quadriláteros, é a base média. Ou seja, a base média é o ponto médio entre a base maior e a base menor. Como que calcula, professor? É a semissoma das bases. Ou seja, base maior mais base menor sobre 2. Você vai encontrar a base média. Agora, perceba a semelhança entre base média e a área da base. Ou seja, se eu substituir a semissoma das bases aqui, ó, eu posso dizer também que a área deste trapézio pode ser dada multiplicando a base média pela altura. Ah, mas professor, de onde você tirou isso? Basicamente daqui, ó. Eu tiro, onde tinha base maior mais base menor sobre 2, eu coloquei a minha base média. Outro tema muito importante, pessoal, que foi até abordado na aula de quadriláteros, é a mediana de Euler, ou de Euler, como vocês preferirem aí. Ela sempre é dada pela diagonal, ó. Você traça as duas diagonais, esse trechinho aqui, ó, é considerada a mediana de Euler. É nada mais do que a semidiferença das bases, ou seja, você pega a base maior menos a menor e divide por 2, que você vai encontrar a mediana de Euler. Então, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa aula. Temos ainda 3 minutos de aula. Eu fiz um breve revisional aí sobre áreas, simplesmente pelo fato que nossa apostila agora vai falar muito sobre áreas. Então, assim, dentro desse revisional, nós podemos fazer alguns exercícios, utilizar as informações que nós tínhamos e usá-las aqui. Uma outra parte muito importante, que eu talvez não comentei, é que sempre, pessoal, podemos também resolver qualquer área desses polígonos aqui, ó, usando divisão por triângulos. Ou seja, eu tenho um triângulo, eu vou dividindo as minhas áreas em triângulos e calculando a área de cada triângulo. Exemplo, se eu for calcular a área de um hexágono, um pentágono, tudo bem? Então, nossa aula se encerra por aqui. Eu queria deixar à disposição de vocês aí, tem 2 minutos ainda de aula, pedir a vocês que deixem um ok nos comentários, tá? A nível de chamada. E deixar à disposição. Tem alguma coisa, alguma dúvida? Quer que volte em algum exercício?